Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Os irmãos aí de casa, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico, momento de louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Convide aí, as pessoas aí na casa, para a gente poder estar junto, podemos orar e ler a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar orando, que direcione as nossas vidas, que fale conosco. Pai bendito, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo dia, ó Deus, de labuta, de trabalho, de produção. Que o Senhor, ó Deus, seja sempre lembrado, ó Pai, como faremos nesta noite, sabendo que o Senhor é o doador da vida e de tudo mais que temos. Tudo, ó Deus, é dádiva do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos visite, que o Senhor fale ao nosso coração, supra, ó Deus, as nossas necessidades. A palavra do Senhor, ela é transformadora, e quando cultuamos, ó Deus, sabemos que estamos em comunhão com o Senhor. Isso fortalece, ó Deus, o nosso espírito, isso anima, ó Deus, a cada um de nós. E quando cultuamos o nome do Senhor, sabemos, ó Deus, que estamos fazendo aquilo que agrada o nome do Senhor. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão em casa, que estão acompanhando, que eles também, ó Deus, sejam ministrados pelo cuidado do Senhor, pela palavra, e tudo quanto fizermos aqui seja para a honra e glória do santo nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós vamos ler em Lucas, capítulo de número 15, do verso 11 até o verso 32. Já é um texto maiorzinho, do verso 11 até o verso de número 32, que encontra aqui a parábola, o título, a parábola do filho pródigo. Os irmãos vão me acompanhar nessa leitura, Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso de número 32. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, essa é a parábola que conta desse amor maravilhoso de um pai para com o seu filho. E eu lembrei do hino de número 336. Ele fala justamente, né, desse momento em que Deus também nos acolhe. O título dele é Transformação, e ele tem a seguinte letra, diz assim: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor. É o 336. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são, venham todos já a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Então nós temos esses motivos aqui para agradecer a Deus, né, sendo nós também perdidos, pecadores, né, e a graça de Cristo Jesus nos alcançou. Nós vamos orar agradecendo a Deus, né, pela misericórdia, pela bondade dele. Vou pedir ao nosso irmão Meneir que pudesse chegar aqui mais pertinho e fazer uma oração, né? Aí os irmãos lá de casa nos ouvirão, né? Pertinho da mesa aí já dá para a gente ouvir. Vamos orar então, irmãos, uma oração de gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Deus e Pai, nós queremos te dar graça pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Sim, Deus. Motivo de alegria, ó Deus, podermos estar revendo os nossos irmãos que há tantos dias não conseguimos. Sim, Jesus. Motivo de alegria também, ó Deus, por estarmos participando nesse momento, desse estudo. Ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor por que o Senhor tem feito por nós. Sim, Jesus. Por ter renovado nossas forças a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém, Senhor. Motivo de gratidão. Verdade, Senhor. Apesar de tudo que está acontecendo, mas nós temos que dar graça ao Senhor. Verdade, Você tem nos abençoado, nos protegido, tem nos guardado. Continua nos abençoando, Deus, dando a proteção que nós precisamos. Sim, Jesus. Deus esteja abençoando também aqueles irmãos que estão longe, estão Pai amado. talvez já assistindo também. Sim. Pai, que você esteja protegendo a vida de cada um, Deus. Amém, Nós te Senhor. louvamos, Deus, pela vida de cada irmão que Sim, Jesus. que deseja estar aqui. Ó Deus. Clamamos ao Senhor a misericórdia do Senhor para aqueles que talvez não puderam vir, ou talvez, ó Deus, com receio ainda estão preocupados, Deus, com o que está acontecendo, mas nós sabemos, ó Deus, o motivo de cada um, mas o Senhor sabe, Deus, que o Senhor continue abençoando e protegendo. Sim, Deus. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua proteção. Ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio, de podermos estar aqui estudando a tua palavra. Sim, Que nós Jesus. possamos aprender lições para nossas vidas. Amém, Senhor. Abençoa aqueles que estão distantes também, talvez estão assistindo. Ó Deus Deus. esteja também abençoando o coração de cada um. Sim, Nós Jesus. agradecemos por tudo, pedindo perdão do pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos, né, orado, intercedido por alguns irmãos, tem apresentado aí assim as suas necessidades, né? Essa semana nós já tivemos algumas notícias, né? A mãe, né, do nosso irmão Geraldo Batista faleceu, né? Ela foi sepultada
não houve possibilidade de ter acompanhamento, somente 10 pessoas da família poderia acompanhar, né, no sepultamento. O óbito dela aconteceu em Valadares, ela estava em Nassip Raidan e foi para Valadares. Ela já tinha algumas questões graves de saúde, né, com 92 anos de idade, né? A família pediu que nós continuássemos orando pelos familiares, né, e a gente lembrar, né, do nosso irmão Geraldo, né, a esposa, a nossa irmã Maria Célia, né, Valadares, e a gente poder lembrar deles, né, e pedir a Deus que possa trazer o consolo, né? A Luciene, ela entrou na 38ª semana de gravidez, então já está na hora aí de menino chegar, né? Então a gente vai estar lembrando e os direcionamentos médicos que forem necessários, né? Tem a Hilda, tia do Glaucio, né? A gente tem orado por ela, estava na UTI, uma situação bem grave. Eu não sei agora, nesse momento, qual é a situação, mas a gente vai continuar orando. Nós temos, né, orado e ajudado, né, ao Hércules. Foi feito o telhado, né? Junto com o telhado, irmãos, foram feitas muitas coisas. Então teve que fazer cinta, entrou parte, né, de alvenaria também, então a gente teve que preparar as telhas, né? Então todo o processo lá. Está faltando 3 itens, né? A parte elétrica, que é colocar uma iluminação, né? A questão da ferragem, né? A questão de pintura de uma parte, e também a parte interna lá, né? Como é que a gente vai fazer a pintura, essas coisas assim. Então nós já conseguimos fazer aquilo que era necessário, já entregou lá, tá limpinho o ambiente lá direitinho, né? Tinha umas britas na frente, a gente conseguiu colocar em outro ambiente. Tem umas telhas que a gente tem que colocar para dentro ainda, e depois a gente vai fazer uns mutirões aí, mas essa semana a gente deve definir, né? Provavelmente a gente vai precisar de um pouquinho mais de ajuda, né? O valor que a gente havia trabalhado, que era o valor da ferragem, né, em torno de R$ 1.400, esse valor ficou mais alto. A gente teve que comprar tinta, né, material para poder trabalhar lá. Então a gente teve um valor que ele chegou em torno de quase R$ 3.000. Então os irmãos já ajudaram, esse valor chegou, por isso que nós fizemos um pouco mais. Então falta só a última etapa, né, para a gente encerrar todo o serviço lá na casa do Hércules. A esposa dele é Elande, né, o pessoal perguntou. Então a gente está orando por eles também, pedindo a Deus pela vida desses irmãos todos, né? Eu pedi a nossa irmã Gessileia que possa fazer uma oração, né, colocando na presença do Senhor nossa irmã Luciene, né, a família do Geraldo, né, família do Hércules, o Hércules e a esposa, e a Hilda, tia do Glaucio, né, que pudesse dar uma chegadinha mais perto aqui e poder interceder. Eu sei que pode haver outros pedidos, irmãos, e a gente coloca diante de Deus nosso coração, né? Deus conhece muito bem as nossas causas, né? A Juliana estava passando um pouquinho de mal hoje também, uma tonteirazinha e tal, mas já está melhorando, né? A gente tem para agradecer. Vamos orar ao Senhor. Somos gratos ao Senhor porque estamos aqui na Tua casa, Sim, juntos, estudando a Tua palavra, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos guardou durante este dia, em todas as nossas atividades, e o Senhor mesmo permitiu que estivéssemos aqui. Neste momento, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor os nossos irmãos, ó Deus, que necessitam da Tua bênção, ó Pai, necessitam da cura física, necessitam de consolo. O Senhor esteja visitando a cada um. Abençoe, Senhor, a família que está enlutada, ó Deus, a família do Senhor Geraldo. O Senhor esteja acalmando, tranquilizando os corações desses familiares. Abençoe, Senhor, aquele casal que tem sido atendido aqui pela igreja, o Hércules, ó Deus, aquelas dificuldades que ele tem enfrentado. Esteja, ó Deus, dando forças à sua esposa, ó Deus, para junto com ele, ó Deus, estar enfrentando todas as dificuldades.
E coloque sempre, ó Deus, no coração da tua igreja Sim, o desejo de estar, ó Deus, abençoando, ó Pai, Sim, essas pessoas que necessitam de bens materiais também. Ó Deus. Abençoe aquele projeto ali, que ele seja concluído, ó Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, Senhor. Te pedimos também uma bênção, ó Deus, para a Luciene, Sim, Deus. esses últimos dias, ó Deus, da sua gestação. Sim, O Senhor Deus. esteja acalmando a tua serva, abençoando aquele ventre ali, ó Deus, aquele bebê, que possa nascer com saúde, trazendo muita alegria, ó Deus, Sim, aos Deus. seus familiares, abençoando as suas irmãzinhas também. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando o Todico enquanto pai daquela família. Abençoa, Que o Deus. Senhor esteja, ó Deus, suprindo todas as necessidades, ó Deus, daquela família. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor, os demais pedidos que foram colocados aqui, que o Senhor esteja visitando. Sim, Abençoe Deus. os nossos irmãos que neste momento, ó Deus, estão também participando do culto em Ó seus Deus. lares. Sim, Que esteja, ó Deus, acalmando cada um dos nossos corações nesses tempos difíceis que estamos verdade, vivendo. Deus. Tem Perdoe, ó misericórdia. Deus, as nossas faltas. Fica Sim, conosco Deus. em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, eu tenho passado por uns perrengues também, mas eu até vou fazer já fui umas 2 vezes no pronto-socorro nesse período desse março, lá no junho, vai pra cá. Aí mandou no estômago. Essa dor de estômago já me levou até correr para o hospital, que a médica me pegou e mandou para o hospital para poder ser coração. Certo. Pronto-socorro, fez elétrico, fez exame de sangue, não deu nada, né? Teve uma hora que eu fui fazer esse esforço. Era para ser ontem, o médico está de Covid, passou para amanhã, então eu vou fazer esse teste de esforço amanhã, depois levar para o cardiologista no tipo pediátrico que atrasou o teste de esforço. Então, como diz o pastor André, ele fala uma expressão engraçada que eu falo, é umas coisinhas que estão me perturbando. Então, amanhã eu vou no teste de esforço Certo. para tirar a cisma. Ela ligou para mim dia à noite, eu tive que correr para o hospital, porque eu disse não, podia ser coração. Em vez de eu correr, o mato me levou. Ficou lá, fez elétrico, fez exame de sangue, está tudo normal. Ela insistiu no teste de esforço. Então amanhã eu vou fazer. Sim, nós vamos estar orando, né? Sim. Isso. Irmãos, o Menei está apresentando ali, né? Estava sentindo uma dor no estômago e os diagnósticos não eram conclusivos, né? Ele vai fazer amanhã um exame de esteira também para ver como é que está o coração. Às vezes tosse, dor de estômago, estufamento, então pode ser associado mesmo à questão cardíaca, né? Então ele está fazendo todos os exames, já foi diversas vezes no médico, então a gente poder lembrar aqui e orar, né? Eu lembrei também aniversário do Altair, né? Do Taí de hoje, então a gente vai aproveitar e já orar pelo Senhor e pedir também a Deus pela vida do nosso irmão Taíde. Vamos orar então? Deus amado, o Senhor é quem conhece todo o nosso corpo, sabe o que se passa. Por isso, Deus, colocamos nas tuas mãos a vida do nosso irmão Meneir. Que o Senhor, ó Deus, cuide e pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria aos médicos e que os exames, ó Deus, possam mostrar, ó Pai, a razão dele ter os sintomas que tem, ó Deus. Que a graça e o favor do Senhor seja presente. Sempre, ó Deus, cremos que o Senhor é um Deus de milagre e o Senhor pode curar, ó Deus. Por isso, ó Pai, entregamos nas mãos do Senhor o teu servo, para que o melhor, ó Deus, aconteça com ele, que seja tudo, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Também, ó Deus, agradecemos pela vida do nosso irmão Taíde, que a bênção do Senhor seja sobre ele, os cuidados do Senhor seja sobre ele, e que a fé do teu servo, ó Deus, a cada dia seja renovada, e que ele consagre a vida ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos lá então, Lucas capítulo de número 15, nós já lemos a maior parte e nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso de número 10. Lucas capítulo de número 15, do verso 1 até o verso de número 10. Então, nós temos falado, né, sobre algumas parábolas e tirado alguns ensinos, né, para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Vamos fazer a leitura juntos? Lucas capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 10. Leiamos.
Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que se assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, essas expressões, todas que nós encontramos naquelas parábolas, as parábolas do reino, mostrando assim como é que Deus age. E essas 3 parábolas, elas foram contadas juntas. De vez em quando, elas são apresentadas a nós separadas, Textualmente não é a melhor opção, porque a conclusão da parábola, da primeira e da segunda parábola, ela tem a terceira parábola. Então, quando o Senhor Jesus conta, o ideal é nós encontrarmos qual é a essência da parábola, Segundo, os riscos da alegorização da parábola. A parábola ela tem uma cara de alegoria, que é uma história, Mas ela não é para ser alegorizada, porque se eu pegar aqui cada detalhe, e eu transformar isso num ensinamento, eu corro um sério risco de não falar o que Jesus falou. Então tem gente que diz que você deve usar a candeia é luz, a palavra de Deus é a luz, então para você encontrar aquilo que há de valor, você tem que levar a palavra. Ele não estava falando disso, ele não tinha isso por trás. Então são grandes riscos que nós encontramos na hora de interpretar, Parece que isso não é a coisa mais importante para nós. Tanto é que de vez em quando a gente lê um texto desse e fala assim: eu entendi isso. Na verdade, irmãos, só existe um modo de se entender, não tem diversos modos. Então nós temos o que nós chamamos de livre exame das Escrituras. Então o que é o livre exame das Escrituras? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, deve ter acesso à leitura da palavra de Deus. Livre exame. Então ele vai abrir e vai examinar. Essa parábola fala isso, essa parábola fala isso, e ele vai ler as Escrituras. Então você tem a liberdade para examinar as Escrituras, para ler as Escrituras. Mas nós não somos defensores da livre interpretação. Imagine só, cada um, e é o que a gente vê, busca uma interpretação, e ele então cria a interpretação dele, extremamente, a gente chama de perigosa. Por quê? Porque nós podemos errar o foco. O que nós fazemos? Nós fazemos o quê? Nós respeitamos 2 princípios na parábola para poder entendê-la. E aí então nós utilizamos toda a história, O termo que eu vou usar aqui pode talvez assustar, mas nós temos uma tradição interpretativa do texto. Como é que esse texto foi lido desde a igreja primitiva? Como é que esse texto foi lido e interpretado no período da Idade Média? Como é que esse texto foi interpretado no período da Reforma? E como esse texto é lido hoje? E aí então a gente utiliza todas essas informações para quê?
para respaldar duas verdades do texto. Primeiro, a literatura, que é a gramática, quais palavras foram usadas, os verbos que foram utilizados e o que tem por trás de pano de fundo, ou seja, qual é o pano de fundo da parábola. Por que Jesus contou algo envolvendo uma mulher que perdeu dinheiro? Isso era comum? Acontecia naquela época? Hoje acontece, não é? Uma pessoa que perde o dinheiro, o que ela faz? Ela está lá, uma moeda. Moeda vale um dia de trabalho, né? Nós vimos na parábola na semana passada, é um dia de trabalho. E a pessoa perde uma moeda de um dia de trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai começar a procurar, ela pergunta mas ela diz assim, não, eu estou sozinho. E preste atenção, as casas naquele tempo não eram casas grandes. Acho que os apartamentos que estão sendo construídos hoje, 49, 50 metros quadrados, eles equivalem ao modelo de tamanho lá. Só que o chão era chão batido, né? Alguns aqui tiveram isso. Eu já fui em muitas casas de chão batido, primeiro de barro azul, de barro branco e de barro verde. O barro verde, depois você fazia o barro branco, você vinha e colocava junto com areia, um outro barro também, fezes de vaca, ou seja, o estercão, né? Verdão, você ia lá e batia, aquilo socava, evitava subir a poeira. Então eu já entrei em muitas casas, já ajudei a fazer, a preparar esse chão. Então esse era um modo lá, só que lá é narrado que existia muito mais poeira, o chão. Então a moeda, quando caía, ela não fazia esse barulhinho e sair correndo, você até falava assim, ela foi por ali. Não, ela caía no meio de um pó e sumia. Então você tinha que arredar tudo. Lá não tinha iluminação, os quartos não tinham janelas, não é do mesmo jeito. Então a busca por uma moeda é algo muito importante. Dentro das histórias, existem alguns historiadores que associam isso a um fato. As mulheres, quando iam casar, elas precisavam entregar junto com o pai um dote. E essas moedas serviam justamente, ou seja, por que essa mulher sairia procurando essa moeda? Todo mundo, então, nós levamos a ideia de que ela estava procurando algo porque ia pagar comida. Mas existem historiadores que estão contando o seguinte: possivelmente essa mulher pudesse ser uma mulher que estava juntando valores para que pudesse resolver o seu futuro. Por isso, então, aquela moeda era muito importante, ao ponto dela chamar os vizinhos para poder festejar com ela, as amigas. Gente, olha, eu perdi e isso comprometeria o meu futuro. Então ele conta baseado nisso. Então todas as vezes que nós formos ler as Escrituras, nós temos que obedecer uma metodologia que é gramático-histórica. Eu tenho que respeitar a gramática, ou seja, o que é que está escrito aqui, que palavra é essa? Por isso nós voltamos sempre na língua hebraica, né, especificamente o Antigo Testamento, e na língua grega, que é o Novo Testamento. Nós precisamos dessas duas línguas, nós precisamos entender a gramática, nós precisamos entender como esses verbos são utilizados, como e quais palavras foram utilizadas. Por isso que de vez em quando a gente fala assim, olha, nós precisamos ver aqui na língua original e não no texto original, na língua original qual palavra está aqui. E aí então a gente vê, aí a gente precisa então utilizar a gramática para explicar qual era a ideia. Segundo, é bom conhecer a história, e aí Deus deixou muita ferramenta. Então nós temos os escritores, os historiadores e os arqueólogos. Os arqueólogos, eles vão pesquisando, e a cada dia eles confirmam cada vez mais a história bíblica, pedacinhos de tijolos assim escrito o nome de Abraão, o nome de Jó, as pirâmides, quando a gente olha aqui, alguns até associam a uma certa possibilidade de José lá no Egito. Então vai construindo tudo isso, todos os fenômenos
e toda a narrativa histórica do Antigo Testamento você encontra algo na arqueologia. Então a gente precisa de duas coisas: nós precisamos da gramática e nós precisamos da história para poder interpretar um texto, e não o que eu acho, né? O que eu acho. Aí é o seguinte: depois de usarmos isso, nós então vamos aplicar o ensinamento primeiro para aqueles dias. O que Jesus quis dizer com esse texto? E agora, o que Jesus diz para nós nos dias de hoje, mas baseado no texto lá, para que a gente não faça a interpretação errada. Então, vamos lá. Primeiro, o texto ele é apresentado para explicar um julgamento que os escribas e os fariseus fizeram contra Jesus. Eles fizeram o quê? Eles falaram uma verdade, mas falaram com preconceito. Eles: você é amigo de publicano e de pecadores. Você não merece. Você não vale nada. Esses seus amigos aí, eles não têm valor nenhum na nossa sociedade. São pecadores e são publicanos. Essa era a conversa. Olha o verso 1 e 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e... guarda bastante essa informação, tá, irmãos? Porque isso aqui resolve o problema do texto. E a gente não vai inventar um monte de coisa, mas ele é muito simples. Então ele está dizendo o quê? Publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O que a narrativa já faz aqui? Ela já explica para nós uma confusão. Qual era a confusão? Dois grupos de pessoas que entendiam muito bem da Bíblia e da tradição judaica, que eram os escribas e os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso. Esse grupo religioso era o grupo religioso mais radical, conservador, que num determinado momento eles foram extremamente úteis na preservação da cultura judaica, do comportamento religioso. Só que eles se preocuparam tanto com a letra que eles se esqueceram de viver junto com o povo. Então eles são chamados de legalistas. Por quê? Porque eles queriam que a lei fosse cumprida o tempo todo. Os escribas eram um outro grupo. Esse aqui eram responsáveis por expor a palavra, explicar a palavra e registrar. Então eles são escribas porque são escritores, né? Eles eram os escreventes. Eles tinham a responsabilidade de escrever e de explicar. Então eles eram como que aqueles que normatizavam, né? Faziam a norma ser cumprida. Então você tinha um grupo religioso de um aspecto político que cuidava da fé judaica, tanto que nessa relação toda lembra que Paulo era um fariseu. Então era pessoa assim respeitadíssima dentro da sociedade, eram líderes religiosos. O segundo eram estudiosos. Então você tinha dois grupos que estavam conversando com Jesus. O que é que estava incomodando a eles? Era a mesma coisa que um dia os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, e eles perguntaram: os discípulos do Senhor não cumprem a regra? Eles não cumprem? Aí o Senhor Jesus: o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque quando sai do coração. Então eles estavam dizendo que a tradição não estava sendo cumprida. Qual era a tradição? Lavar as mãos antes de comer. E qual era o problema aqui? Aqui eles estavam incomodados. Por quê? Porque esses dois grupos de pessoas eram pessoas impuras na sociedade. Eles eram pessoas que não deveriam ter a companhia. E provavelmente eles diriam: esses aí são aqueles lá do Salmo 1.
roda dos escarnecedores, aqueles que zombam, aqueles que traíram. Por quê, irmãos? É simples. Lembre que aqui tem dois grupos de pessoas. Você tem os religiosos e os não religiosos. Quem eram os não religiosos? Dois nomes: publicanos e pecadores. Então preste bastante atenção na informação. Os publicanos, você não vai ter dúvida, você já ouviu muito isso. Quem eram os publicanos? Publicanos eram funcionários públicos de Roma, ou seja, eles trabalhavam para Roma. O que eles faziam? Cobravam impostos. Zaqueu, Levi, Mateus, eram esses. E eles eram chamados de quê? De traidores. Por quê? Porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para o império que estava escravizando Israel. Jerusalém era uma cidade que Roma mandava. Então por isso que a gente vai ver facilmente Jesus sendo apresentado a Pilatos, a Herodes. Por quê? Porque lá em Jerusalém estava parte do governo, ou seja, o governador estava lá e o prefeito da cidade estava lá. Eles é que mandavam. Mas na área espiritual, os fariseus comandavam, junto com os escribas e os saduceus. Esses aí era a área religiosa, mas a área civil. Então esses homens, eles se tornaram funcionários do governo romano e agora se tornaram o quê? Traidores do povo. Por quê? Porque eles iam cobrar impostos. E eles cobravam impostos, segundo as narrativas, abusando e explorando o povo. E agora, pense no quanto eles eram odiados. Por quê? Porque eles diziam, as pessoas diziam para eles: vocês são judeus, e vocês vêm fazer mal aos judeus? Está errado. Você deveria não trabalhar para aquele governo. Você deveria nos ajudar. Então todo mundo tinha problema. Primeiro, por traição. Segundo, por questão financeira, né? Então eles pegavam mais. E você escuta a confissão de Zaqueu. Zaqueu disse assim: se em alguma coisa defraudei alguém, a ideia é de que esses coletores de impostos eram pessoas desonestas e que tirava do povo judeu. Então eles eram odiados. E aí então os escribas e fariseus, vendo Jesus conversar com eles, dizem assim: você é mestre? Você não conhece a lei? A lei diz que você tem que amar o próximo, e ele não ama o próximo. Presta atenção, próximo não era qualquer pessoa, próximo era alguém da linhagem de Abraão. Isso que era próximo para eles. O meu próximo é o meu parente, próximo não é o meu vizinho, desde que ele seja do meu sangue. Se ele é do meu sangue, sim. E era assim que o judeu entendia. É assim que você encontra em Deuteronômio: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é da sua linhagem, é da linhagem judaica, ele é seu irmão de sangue. Por quê? Porque todo mundo vem de Jacó, todo mundo vem de Abraão. Só que Jesus expandiu ao ponto de até os traidores serem chamados de irmãos. E quem é que ele apresenta como traidor ali? Os samaritanos. Os samaritanos são traidores religiosos, enquanto que os publicanos são traidores financeiros. Os samaritanos, eles haviam desviado no princípio teológico. Por isso então Jesus disse que a pessoa boa da parábola é um samaritano, que na concepção das pessoas era um traidor, era alguém ruim. E quem são aqui os pecadores, irmãos? Nós precisamos prestar atenção. Eu disse que o princípio lá sobre os publicanos todo mundo já sabe. Só que às vezes nós erramos aqui nos pecadores. Então preste atenção. Pecadores aqui não são e não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, não. Quem são os pecadores? Pecadores aqui são aqueles judeus, preste atenção, aqueles judeus
que não cumpriam a lei. Não era um problema do publicano. O publicano era um traidor. Quem é o pecador? O pecador é aquele que não guardava a lei. Então ele poderia ser um pecador judeu, mas agora é o seguinte: como é que era chamado um não judeu pecador? Ímpio. Porque esse pecador aqui era alguém que acreditava em Deus, porque ele era da nação de Israel, só que ele não estava cumprindo a lei. Então ele não está falando aqui do mundo inteiro, ele não está falando aqui de todas as pessoas, ele está falando assim: olha, aqui em Jerusalém você está andando com dois grupos de pessoas judias que não prestam. Primeiro, esses coletores de impostos são traidores. Segundo, esses pecadores, eles falam que são judeus, é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, seria mais ou menos isso. Esses aí falam que são judeus, mas eles não vivem como. E aí o Senhor Jesus olha para eles e diz assim: mas eu só posso conversar com vocês que são santos? Aí então, irmãos, ele conta duas parábolas que a gente lembra: da dracma que se perde, da ovelha que se perde, e depois ele conta uma outra parábola de dois filhos, não é de um filho. Então preste atenção. Lembra quando eu falo que às vezes o título que é posto aqui nos induz a pensar uma coisa enquanto a gente deveria pensar outra? Olha para você ver. A gente vê a parábola da dracma que se perdeu, a parábola da ovelha que se perdeu e a parábola do filho que se perdeu. Então a gente vê esses princípios. Mas veja que na parábola tem dois filhos. Um sai, mas o outro fica. E é justamente esse que fica que é o vínculo para explicar os judeus. Ou seja, a parábola da dracma não tem mais relação nenhuma, só diz que uma mulher perdeu algo e achou de volta. Ai, que maravilha! O que ela fez? Deu uma festa. Aí todo mundo, é isso mesmo, olha, moeda, olha o valor da moeda e tudo mais. Aí ele conta a segunda parábola: olha, tinha um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E a gente sempre fala assim: e ele pegou as outras 99 e deixou em segurança onde? Não foi no curral, irmãos. O texto diz que deixou no deserto. Tá? Se eu for interpretar o texto, ele abandonou. Mas como elas estavam juntas, e as ovelhas fazem isso, elas ficam juntinhas. Uma que extraviou, uma que desobedeceu a ordem, ele tinha segurança de ir lá buscar sem problema nenhum, porque sabia que as outras estavam cuidadas, elas estavam. Isso é um princípio das ovelhas, elas ficariam ali. E ele foi lá, então pegou a extraviada. Ele disse: quem não faria isso? Aí então assim, tanto é que há festa no céu quando alguém se arrepende. Ele conta duas parábolas, e nessas parábolas diz que alguém perdeu alguma coisa e foi buscar. A mulher foi buscar a dracma, o pastor foi buscar a ovelha. Mas agora ele constrói uma história mais complicada. Ele constrói uma história que tem um pai e dois filhos. Aí, irmãos, é comum nós colocarmos o filho como sendo judeu, ou o pessoal que está na igreja, e o outro filho, o filho mais novo que sai, como todas as pessoas do mundo. Ele não está falando isso. Ele está tendo uma conversa com os judeus. Ele está dizendo que dentro do povo judeu tinha gente que continuou em casa, mas tinha gente que tinha saído de casa. Ele disse assim: olha, se a gente faz festa porque achou uma moeda, se a gente faz festa porque achou uma ovelha, nós não vamos fazer uma festa por causa ou do momento em que eu ganhar um publicano e um pecador? Você acha que não vale? Para as coisas, ou seja, para a moeda e para a ovelha vale festa? E ele fala duas vezes a festa no céu. Os anjos ficam felizes. A festa diante de Deus. Aqui, irmãos, é o próprio Deus celebrando. E agora ele conta a história, dizendo assim:
eu não posso me assentar com aqueles ali? Aí ele explica, aí ele conta a parábola. E na parábola ele diz o seguinte, que o dia em que o menino voltou para casa, o irmão dele ficou com raiva. Enquanto que o irmão dele deveria acolher, seria o irmão mais velho, o que ficou em casa. Ele reclamou do pai. Em vez dele acolher o filho, em vez dele ter o mesmo sentimento que o pai, não, ele ficou desaforado. Ele reclamou, ele falou, por quê? Porque ele está dizendo assim, vocês estão reclamando comigo, gente? Eu vim para salvar o perdido, e eu estou indo atrás deles, e vocês acham que eu estou agindo errado? Esse é o princípio da parábola. Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Esse é o princípio. E aí, irmãos, esses super espirituais achavam que para você manter a espiritualidade, você não deveria ter conexão com aqueles que não são espirituais, porque você estaria contaminando. E eles queriam então tirar a autoridade de Jesus, dizendo, se você conhecesse a lei, você não faria isso. Você jamais estaria sentado perto desse traidor e desse cidadão que não cumpre a lei, na qual ele deveria cumprir. E aí o Senhor Jesus, ele fala, eu vim a este mundo para salvar pecadores, aqueles que haviam se perdido. Por isso, então, ele conta a parábola da dracma perdida. O que acontece, irmãos? Já viu de vez em quando sair um sermão da dracma perdida sobre família? Coisas que você perdeu, que são valiosas em casa. É muito comum isso, né? Jesus nunca esteve pensando em família nessa parábola, tá, irmãos? De vez em quando a gente vê, eu sei que tem a boa intenção, e aí pega lá e diz que essa mulher varreu a casa inteira porque ela havia perdido algo de valor dentro de casa. E aí o sermão é baseado assim, bens e valores que nós podemos perder dentro da nossa casa. E aí, irmão, você vai um monte, tá? Então, você perde a oração dentro de casa, leitura bíblica dentro de casa, você perde o marido dentro de casa, você perde os filhos dentro de casa, você perde a finança dentro de casa. Aí o sermão vai, isso chama-se alegoria, tá, irmãos? Assim, o texto não fala nada disso, Jesus nunca quis falar disso. Se eu for respeitar a gramática e a história, eu nunca deveria pregar esse tipo de sermão. O que a parábola está dizendo? A parábola quer dizer que coisas que se perdem e têm valor, quando são resgatadas para o reino de Deus, deve haver uma festa. Qual é a coisa de valor aqui, irmãos? Preste atenção, é o irmão. É o irmão. Porque os escribas e fariseus eram irmãos de sangue dos pecadores e publicanos. Mas eles estavam dizendo, não, o Pai é o mesmo. O Deus é o mesmo. E vocês, por causa da santidade de vocês vão desprezar quem precisa ser achado. Lembre-se que Jesus falou diversas vezes, né, do falso são e dos verdadeiros enfermos. Ele diz assim, olha, quem é são não precisa de médico. Mas Jesus não falou isso, e às vezes a gente acha que Jesus falou assim, não, quem está bem não precisa de médico. Ele olhou para os fariseus, os escribas, e disse, vocês que estão bem, vocês não precisam de ajuda. Não, Jesus foi irônico. Ele disse, se você não acha que está doente, você não precisa de médico. Mas se você acha e considera-se doente, aí sim. O que ele está contando aqui, irmãos? É que os fariseus e os escribas se achavam acima de qualquer suspeita. Eles são maus, nós somos pessoas boas. Lembra da história do pecador e do homem que sobe para ir ao templo orar?
Um chega lá e diz: ó Senhor, graças eu te dou porque eu estou aqui, olhando para o alto. O outro vai lá e fala assim: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Qual é o segredo dessa outra parábola? Quando os dois descem, Jesus diz: quem desceu justificado? Aquele que reconheceu que tem necessidade. Então, irmãos, Jesus estava conversando com essa turma toda aqui, falando para eles assim: olha, vocês estão me rejeitando a minha missão, vocês não compreenderam que eu vim para vocês também. Só que vocês não perceberam isso. Mas eu vou andar entre glutões, beberrões, entre publicanos. Eles, porque vocês não querem saber de salvação. Vocês acham que não precisam do Messias. Eles precisam. E eu vou até eles sem problema nenhum. E vocês deveriam ficar felizes. Porque a hora que um publicano desse, a hora que um pecador desse se converter, vai ter festa no céu. Eu sei que vocês vão ficar com raiva. Aí ele conta a história do segundo irmão. Que quando o irmão vem, aí o pai diz: uai, você preferia que ele morresse? Esse irmão, meu filho, seu irmão, estava doente e foi curado. Estava perdido e foi achado. Então, irmãos, essa é uma parábola que tem que ver ou a ver com a situação da rejeição dos judeus quanto a Jesus. E o que Jesus veio fazer nesse mundo? Salvar pecadores. Por mais que a gente arrume 1000 ilustrações nessas parábolas, eu preciso me lembrar que ele está conversando com judeus, pessoas que estavam na fé, mas que não queria criar situação para que outros que não estavam pudessem mudar. Todo mundo judeu, todo mundo da mesma casa. Essa é a mensagem daquele momento. Qual é a mensagem para todas as épocas? Aí hoje a gente está aqui como igreja. Nós não temos mais o mesmo contexto. Nós não estamos falando mais de um povo judeu. Agora a gente vai em um contexto maior. Qual é a aplicação que a gente faz? É que, existindo pessoas que se consideram super espirituais, elas correm um sério risco de nunca mais se aproximar de pessoas que não risca e não anda na linha da gente. E preste atenção, existem duas coisas que podem acontecer: o excesso de zelo. Qual é o excesso de zelo? Você nunca andar e nem tentar influenciar uma pessoa que não seja crente para que você não seja contaminado. Porque você sabe que se andar com essa pessoa você será contaminado. E aí então preste atenção. Eu pelo menos acho assim. Quanto mais envolvido nas coisas do reino, vou simplificar, quanto mais envolvido nas coisas da igreja, veja que a gente tem menos tempo de encontrar e conversar com pessoas que não são crentes. Já viu sua agenda? Lembra quando você fez novos amigos não crentes? Mas agora não, a sua vida está aqui. E as pessoas pensam como você se sente confortável, todo mundo concorda com você, sabe qual é o nível, se beber, se fumar, se dançar ou prostituir, a roupa. E aí então você cria esse ambiente. E esse ambiente, irmãos, é extremamente confortável. É um ambiente do filho mais velho que ficou em casa. Ele trabalhava para o pai, mas ele não desfrutava das coisas do pai. Ele vivia. E é muito comum, irmãos, às vezes, nessa nossa geração, nós separarmos e as outras pessoas nós nunca irmos. E até achamos estranho quando alguém chega diferente de nós. Diferente. Eu, pelo menos, participei junto com um rapaz, amigo. Ele começou
a evangelizar um grupo, né, de uns meninos metaleiros. Então eles gostavam de um rock e tal, que negócio todo. E eles resolveram então frequentar a igreja. Só que as roupas deles, os cabelos deles, assim, era meio e tal. Até o dia que alguém falou com eles assim, né, que eles são muito diferentes de nós, nem combina com a gente. E um dia então esses metaleiros não voltaram mais na igreja. E a mesma pessoa até agradeceu. Não, que bom. Preste atenção, irmãos. Quando as pessoas que pensam diferente de nós, ou têm comportamento, ou o tipo do pecado deles é diferente do nosso, sabe por quê? Todos nós pecamos, mas você tem a modalidade de pecado diferente. Então, por exemplo, já viu como nós tratamos sobre questão de comunhão? Você precisa perdoar o seu irmão, você precisa fazer isso, você não gostou disso, porque na reunião aconteceu. Aí você pega uma pessoa que não pisa na igreja e diz: eu não brigo com ninguém. Qual é o seu problema? Não, aí é imoralidade. Mas sim, você não tem nenhum pega de vez em quando, tem que ter uma reunião do conselho para tratar. Não, nunca tive. Eu tenho amigo para quanto é lado e tal. Aí disse: não, mas quando você vier para cá, pode saber que você vai arrumar um inimigo. Aquela lá, a briga era sexualidade, droga, e você então aqui. Então preste atenção, irmãos, os ambientes é que mudam, as dificuldades elas surgem. Só que os escribas e os fariseus disseram para Jesus: lá você não pode. Então, irmãos, nós perdemos o poder da influência até. Preste atenção, veja que quanto mais envolvido e quanto mais dentro das atividades da igreja, menos tempo você tem para lidar com pessoas que não são da igreja. E a gente não vai conseguir influenciar essas pessoas. A gente nunca vai ter tempo. Teve um rapaz que, quando ele se converteu, ele disse assim: pastor, acho que a única dificuldade que eu encontrei na igreja é o seguinte, foi um comentário que ele trouxe: aqui na igreja tem muitas famílias, e eles se reúnem sempre tem atividade e tudo mais. A minha família não é daqui. E a hora que eles estão reunidos aqui é a hora que a minha família está reunida lá. E eu, depois que me converti, eu tive que abandonar as reuniões da minha família. Eu não encontro mais com a minha família. É certo isso? Eu falei: não está errado isso. Você tem que continuar a encontrar a sua família. Você precisa, a igreja é um local importante, esse ambiente aqui. E às vezes, irmãos, preste atenção, quando nós nos convertemos, não é que nós mudamos o comportamento, mas às vezes nos tornamos inimigos daquele que tem um comportamento diferente do nosso, e nenhum poder de influência. O que Jesus está dizendo assim? Como é que eu vou salvar um publicano e um pecador se eu não ando no meio deles? Se eu não consigo estar do lado deles? Porque eu me acho melhor. E preste atenção, às vezes você acha que não se acha melhor, mas os preconceitos eles existem. E às vezes é o pensamento que a pessoa tem, às vezes é alguém que é um alcoólatra e ele está envolvido em bebida profundamente. Mas diante de Deus, o que mente ou o que ama hipocritamente está no mesmo nível. Tanto um quanto o outro precisa mudar isso. Mas o nível, às vezes, e às vezes eu falo que a igreja pode se tornar um lugar muito perigoso, porque a gente acha que pode estar perto de Deus. Assim aconteceu com o irmão mais velho do filho pródigo. Ele se achava em casa. Ele disse: eu estou aqui trabalhando para o Senhor, fazendo tudo, mas o Senhor não me deu um cabrito. Ele disse: você nunca pediu. Por quê? Porque ele não estava ali por amor, por paixão, por vibrar naquelas coisas. Ele estava ali por obrigação. Talvez ele estivesse ali por medo. Eu sirvo o Senhor porque eu não tenho a coragem que meu irmão teve. Às vezes eu estou nesse ambiente eclesiástico porque eu não tenho coragem de contrariar meus pais, contrariar minha história, mas a minha vontade era estar distante. E às vezes acha
que o tempo que passa aqui é suficiente para cobrar de Deus, para Deus ter uma dívida com ele, e Deus não tem. O fim, irmãos, da história, qual é o padrão aqui? O padrão é arrependimento. Lembre-se disso. Lembre-se que é coisa que se perde e coisa que volta. Quem é que busca, irmãos? É Deus quem busca. Quem é que volta? Voltou a dracma, voltou a ovelha. A mulher foi lá e trouxe de volta a dracma. O pastor foi lá e trouxe de volta a ovelha. Mas preste atenção, esses dois itens, a moeda não voltaria sozinha nunca. Mas ela fez o quê? O caminho de volta. Então, voltar significa convergir. Voltar. Mas quem é que fez voltar? A dracma, um ser inanimado. Então está lá, não tem vida. A ovelha, ela se perdeu. A ovelha não tinha noção disso. O que o pastor teve que ir lá fazer? Foi lá e trouxe de volta. Convergiu de novo. Agora preste atenção. O que o menino fez? Aí há um diálogo. O texto diz que ele se arrependeu, ele se entristeceu, e aí então ele voltou. Ele reconheceu o valor do Pai. Ele reconheceu. Então, irmãos, o único modo de nós reconhecermos que Cristo Jesus veio salvar pecador, e eu sou, é por meio do arrependimento. O único modo de eu restabelecer essa história é arrependimento. Mas lembre-se, os fariseus e os escribas, não. Eles não se arrependeram. O Senhor Jesus chegou a dizer para eles: vocês são perigosos demais, porque vocês não entram no reino e põem o pé na porta e não deixam outras pessoas entrarem. Vocês são sepulcro caiado. Por quê? Porque vocês são bonitos por fora, mas podre por dentro. Esse é o risco, irmãos, de às vezes sermos o filho mais velho na igreja e orarmos dizendo: Deus, graças eu te dou porque eu estou aqui por causa disso, das bênçãos. Não é problema nenhum celebrar isso, irmãos. O problema é quando não há arrependimento, e a prova disso é como nós olhamos os outros pecadores, ao ponto de acharmos que nós somos melhores do que eles. E aí então a gente faz o quê? O excesso de zelo. Nem chega perto, nem anda. Quem é que vai anunciar? Quem é que vai proclamar? Quem é que vai dizer a eles? Ou a gente assume, o outro diz: eles têm que ficar lá e nós ficarmos aqui, porque nós somos melhores do que eles. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus disse assim: arruma um jeito de andar com eles. A gente sempre quer trazê-los para andar conosco, né? A gente traz a evangelização, faz um negócio e tal, né? Mas como é que nós vamos conseguir andar com essas pessoas? O Senhor Jesus fez isso. Ele foi lá e andou, ele comeu, ele bebeu, ele celebrou junto com essas pessoas. Mas ele foi resgatando pessoas, foi trazendo de volta. Então, irmãos, qual é a mensagem para todas as épocas? Cuidado, pois a religiosidade pode te afastar de Deus se você não se arrepender. Arrependimento. Como é que a gente faz isso? É uma análise da vida da gente. Como é que você vê uma pessoa que está envolvida em prostituição, envolvida nas drogas? É comum, irmãos, eu ver as pessoas citarem quem está em pecado de forma tão pejorativa. É ruim, eu acho, mas é muito ruim. Uns comentários: não, tá a vida toda desgraçada. Tem tanta gente na igreja que está com a vida assim e precisa ser acertada, mas aparentemente ele está bem. Mas a gente vai lá. Então a espiritualidade, ela precisa ser trabalhada. Às vezes, como nós tratamos as pessoas que estão longe desse ambiente que nós chamamos de igreja,
onde nós vivemos e que nós necessitamos ter acesso a essas outras pessoas. Por quê? Porque Cristo Jesus não veio salvar pessoas que não estão doentes. Cristo Jesus veio salvar doentes. Cristo Jesus veio salvar pecadores. Cristo Jesus veio salvar ovelhas que se extraviaram, dracmas que se perderam, filhos que se perderam, seja o filho pródigo, que é assim chamado, que gastou tudo lá, mas seja o filho também que não conseguiu entender o amor do Pai. E Cristo Jesus criticou a religiosidade daqueles homens. Diz: como vocês podem estar dentro da casa de Deus e não demonstrar o amor que Deus tem para com o pecador? Porque Ele demonstrou. Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar pecadores. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo. O que é o Natal? O Natal é: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou principal. O principal. O hino, irmãos, que nós lemos no início, eu gostaria só de relembrá-lo. Ele diz assim: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Olha a segunda estrofe: minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são, venham todos já fluir a salvação. Esse texto é extremamente missionário, ele é extremamente reacionário. Arrependa-se e veja que a graça de Deus te alcançou um dia, e olhe o tanto de gente que tem por aí, no qual você não deve se afastar delas, mas deve aproximar-se dessas pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Pedir a Deus que desperte o nosso coração extremamente, especialmente para a obra missionária, e onde nós formos, não fique satisfeito com a sua vida religiosa, não fique, seja grato a Deus, mas lembre-se que ela pode nos comprometer em comodidade. Lembre-se, sempre tem alguém necessitando ouvir o Evangelho, sempre tem uma dracma, sempre tem uma ovelha, sempre tem um filho perdido que necessita voltar, e nós, com a mensagem do Evangelho, assim como Cristo Jesus foi enviado, Ele também nos enviou. Eu vim ao mundo, fui enviado pelo Pai para salvar pecadores, buscar e salvar pecadores. Ide pelo mundo e fazei o mesmo. Essa é a ordem de Cristo Jesus. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, e como ela, Deus, fala das coisas do reino do Senhor. O reino do Senhor é um reino de amor pelos perdidos, e nós como igreja necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Não nos permita, ó Deus, estar acomodados com tantos privilégios que é a salvação em Cristo Jesus. Não nos permita, ó Deus, achar que somos melhores, porque nós somos tão pecadores quanto os outros, e necessitamos sempre, única e exclusivamente, da graça de Cristo Jesus. Mas coloque em nós, ó Deus, um amor, o amor que Cristo teve pelas almas perdidas, as dracmas, as ovelhas e os filhos. E se nós, ó Deus, somos algum filho desse, perdido no meio da igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, os irmãos em casa, Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite. Até sexta-feira, 19h30, ter reunião de oração. Hoje tem um grupo bom aqui, ó. Quais 10? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No avivamento hoje, irmão. 12. Deus abençoe a vida de vocês.